Fala galera, beleza? Então, como vocês sabem, meu nome é Lucas e hoje eu estarei trazendo para vocês um breve resumo sobre ligações iônicas e ligações metálicas. Como eu acabei de falar, vai ser apenas um breve resumo. Eu não vou me aprofundar muito no conteúdo e este conteúdo vocês já viram em sala de aula e aqui vão poder revisar. Então, vamos lá. Ligações iônicas ocorrem quando átomos transferem elétrons entre si, resultando na formação de íons com cargas opostas. Essas cargas opostas seriam positivo e negativo. É importante ressaltar para vocês que, olhem bem, quem perdeu o elétron vai ficar com a carga positiva e quem recebeu o elétron vai ficar com a carga negativa. Vocês vão ver mais à frente exatamente como isso vai funcionar. Então, galera, depois dessa breve leitura que eu acabei de fazer para vocês, vocês podem continuar com a dúvida, e vão achar realmente difícil o conteúdo, porque através de uma simples leitura fica difícil de compreender. Mas, para facilitar, vamos rever um conceito que vocês já haviam visto em sala de aula. Vocês lembram da regra do octeto? Então, a regra do octeto fala o seguinte: um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na última camada de valência, que é a camada eletrônica mais externa, ou 2 elétrons quando possui apenas uma camada. Olha bem, galera, após a leitura da regra do octeto, é provável que muitos de vocês continuaram com dúvidas. Se você está com dúvida, pausa o vídeo, pega a sua tabela periódica e vamos tirar essa dúvida. Então, olha aí a família número 18 da sua tabela periódica. Aí nós temos os gases nobres. Esses gases nobres, eles vão ter ou 2 elétrons para estar estável, quando ele tiver apenas uma camada. Olha o primeiro exemplo aí do gás hélio, que é o primeiro elemento da família 18. Ele está estável com 2 elétrons, porque ele só tem uma camada. Mas se você pegar outro gás nobre, você vai ver que ele tem 8 elétrons na última camada. Então aí fica a dica, ele precisa ter 2 elétrons quando só tem uma camada, mas se ele tiver mais de uma camada, ele precisa de 8. Você ainda está com dúvida? Olhe bem essa tabela aqui, ó. Nós vamos ter a parte da coluna, que é essa parte dos números de cima. Olhem bem, nós temos a coluna 1, 2, de 13 a 17, galera. Presta atenção. Ó, abaixo nós vamos ter os elétrons na última camada. Na família número 1, nós temos um elétron na última camada. Na família número 2, nós temos 2 elétrons na última camada. Na família 13, nós temos 3. E assim, ó, 14, 15, 16, 17, nós vamos ter o último número. 14, 4, 15, 5, 16, 6, 17, 7 elétrons na última camada. Por que eu não coloquei a família número 18? Porque a 18 tem 8 e está estável, então vocês não vão utilizar ela. Vocês ainda podem ficar com mais dúvidas, e isso é justo porque eu ainda não expliquei tudo o que vocês precisam saber. Ó, nesta parte nós temos metal mais hidrogênio e metal mais ametal, que são os tipos de ligações. A gente pode pegar um metal e ligar ele a um hidrogênio. A gente pode pegar um metal e ligar mais uma metal. É importante vocês saberem que os metais, eles sempre vão perder elétrons. Ou seja, ele vai ficar com a carga positiva. Eu vou explicar mais à frente essa questão da carga. O hidrogênio e o ametal, eles sempre vão ganhar elétrons. Então, eles ficam com a carga negativa. Galera, para tirar o máximo de dúvidas possíveis, a gente vai estar aqui com a mesma tabelinha que mostra os elétrons na última camada. E nós vamos ter um exemplo do NaCl. Pega teu caderno aí rapidinho, junto com a tabela periódica, e procura onde é que está o Na, o sódio. Encontrou, galera? Anota aí no seu caderno. Na e coloca a quantidade de elétrons na última camada de valência. Usa a tabelinha, galera. Ele está na família 1. Então, ele tem um elétron na última camada. Faz o seguinte, coloca Na e uma bolinha na frente. Uma bolinha pequena que vai simbolizar esse elétron. Em seguida, procura o cloro. O cloro está na família número 17, galera. Se ele está na família 17, olha na tabelinha quantos elétrons ele está.
ele tem 7 elétrons na última camada. Então, coloca 7 bolinhas ao redor do cloro. Vamos lá, eu vou fazer junto com vocês. Olhem bem, o Na, ele está na família 1, então ele tem um elétron. Olhem bem, essa bolinha representa um elétron. Nós temos o cloro, ele está na família 17. Ó, vou fazer 7 bolinhas ao redor do cloro. E aí, galera, o que é que a gente pode fazer? É mais fácil o cloro perder os 7 para deixar o Na com 8, ou é mais fácil o sódio, que é o Na, perder 1 para deixar o cloro com 8? Então, lembra daquela listinha que eu mostrei agora há pouco a vocês, que fala metal mais hidrogênio, metal mais ametal? Procura aí. O Na, ele está na coluna dos metais ou ametais? Isso mesmo, galera. Ele é um metal. Se ele é um metal, ele perde. Então, o sódio vai perder essa bolinha que representa o elétron. Então, ele vai voltar para a camada anterior e ele vai ficar estável com 8 elétrons. Por quê? Na última camada ele tem 1. Mas é a última camada. A camada antes da última tem 8. Agora ele ficou estável. E como é que ele vai ficar? Ele vai ficar Na+, porque ele perdeu. Ele vai ficar com a carga positiva. E como é que vai ficar o cloro? O cloro ele vai receber o elétron do Na. Então ele vai ficar Cl-, porque ele ganhou. Galera, átomos com cargas elétricas são íons. Por isso que chamamos todo este trabalho que estamos tendo aqui de ligações iônicas, porque esses átomos se transformaram em íons. Então, por que quando você transforma elétrons, você gera íons em cargas opostas? Como a gente viu aí, o Na ficou com carga positiva, você coloca mais 1. Mas se você colocar só mais, está certo, porque representa que 1 está ali. Mas se você tiver, por exemplo, mais 2, é obrigatório você colocar o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente. O cloro vai ficar menos 1, porque ele recebeu um elétron.